Esse aqui é o meu jogo há 2 anos atrás. Literalmente o primeiro commit que eu fiz. E esse aqui é ele hoje em dia. Dá pra ver uma diferença gigantesca, desde os inimigos, níveis procedurais, pixel art aprimorada, mecânicas polidas e até menus, que agora a gente tem. Mas ele ainda não é a versão final do game. Muito pelo contrário, na verdade, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que o nosso jogo tem evoluído, as ideias de vocês e tudo que ele tem que obrigatoriamente evoluir pra podermos lançar a demo dele grátis na Steam, daqui a 2 meses. E eu vou revelar tudo isso 100% transparente, sem esconder nada do nosso game. Muita coisa aconteceu com o game do nosso zelador mais CLT do Brasil nessas últimas semanas. Como vocês estão ligados, eu tô focando muito na demo dele da Steam, que antigamente, lá em tempos primitivos, costumava ser basicamente uma beta. Era pra galera testar e jogar. Mas se você acha que pra mim vai ser essa diversão toda aí, essa várzea, eu recomendo você refletir um pouco debaixo do seu chuveiro Lorenzetti básico. Isso não foi uma publi, eu só conheço a sua casa mesmo. Acontece que hoje em dia a Steam trata a sua demo como um lançamento de verdade. Essa é a hora que vai ter mais listas de desejos, que você já devia ter feito a propósito, tá bom? E é por estar focando nessa demo que eu precisei deixar tudo redondinho. Aqui vão algumas coisas que tem em todo jogo que você nem levou conta aí que um ser humano triste tinha que fazer. Tutorial. Simplesmente a parte mais importante do nosso jogo. Isso porque, querendo ou não, ele é um pouco complexo sim, tá? Então eu tomei muito cuidado pra exemplificar pra vocês como que faz pra encontrar novos power-ups e chips de condição. E programei várias setinhas e caixas de texto mostrando pra você como que se equipa eles na sua arma, que você mesmo pode criar. Explicando que esses power-ups só vão ficar ativos se as condições dos chips que você equipou acontecerem. E como vocês já puderam perceber, apesar dessa mecânica principal do game ser muito divertida, ela é um pouco difícil de explicar assim sem você jogar. Então eu tive que tomar bastante cuidado com essa parte, deu muito trabalho. Ah, Rod, mas esse tutorial não vai ficar chato pra desgraça aí com todos esses ensinamentos que não param? Mas é aí que entram vocês. Antes de lançar a demo na Steam, eu vou lançar na It totalmente de graça. É um site que você pode baixar vários jogos indies muito bons, inclusive. Até Apocalvice. E é lá que vocês vão poder xingar e resmungar do que vocês quiserem à vontade pra eu melhorar. Assim, na hora que a gente lançar de verdade na Steam, a gente não fica com um monte de review ruim, né? Então a gente precisa de uma demo e precisa ser rápido. Tutorial não era a única coisa faltando, ainda precisava trocar inimigos e sprites feios e velhos, adicionar mecânicas que eu sinceramente enrolei demais pra colocar, bastante conteúdo e é aí que vão entrar suas ideias e mais um monte de coisa que eu tenho que fazer nesse vídeo. Então bora lá antes que eu derreta de ansiedade. Pra início de conversa, a gente tem que falar desses dois inimigos aqui. Eu fiz eles bem no início do game. Vamos combinar uma coisa que eu e você, eles são feios. É sério, esse robozinho aspirador aqui é muito pequeno e sem personalidade nenhuma, sem carisma. E ó, não me deixa nem começar a falar desse carrinho de limpeza, que nem parece o que era pra ele ser, patético. Bora fazer uma plástica nesses bonitões. Eu comecei com esse conceito básico aqui pro aspirador. A gente precisa dar mais vida pra ele. E a melhor forma de fazer isso é dando um rosto melhor, com expressões. Nisso eu já taquei esses olhos brilhantes, um de cada cor, e com essa expressão meio safada aí. Fiquei bem satisfeito com esse resultado, mas pra manter a essência dele, eu segui com a animação antiga dele, que envolve trocando de cores desse jeito. Nossa, mas que trabalho incrível que você fez nele, doutor. Mas e o meu filho aqui? Ele tem jeito? Fala a verdade. Senhora... seu filho é feio pra caralho. Mas como eu sou um especialista em beleza, eu vou fazer o que eu posso. Garanto que ele vai ficar tão bonitão aí que não vai nem parecer que tem o DNA da senhora. Pra essa parte mais difícil eu tive que recomeçar do zero. Escolhi cores diferentes porque, apesar dele ser um robô carrinho, ele não poderia ser da mesma cor que os outros, porque aí não ficaria muito bom de entender. Então eu peguei o mais próximo de um amarelo da nossa paleta e comecei. Resolvi fazer ele bem mais cheinho e, além de animar as rodas dele pra andar, fiz questão de colocar esse detalhe no movimento do esfregão dele pra ficar, ó, supimpa. E olha que resultado incrivelmente melhor que temos aqui. Agora dá até gosto de jogar essa belezinha. Só que pra acompanhar esse design novo, eu já meti duas coisas muito importantes. A primeira são essas explosões novas de quando você destrói eles, que no caso já tinha no meu PC, então foi facinho. E também teve a parte mais importante que tava faltando e não dá pra lançar sem: o som, senhoras e senhores. E eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu tive que deixar o meu orgulho de lado. Esse jogo tem cada vez se tornado mais parte de mim. Tá parecendo meio maníaco que eu vou falar, mas tá bom. Ele faz parte da minha personalidade e das coisas que eu gosto. É um jogo que eu genuinamente quero jogar. Por isso eu sempre quis que eu mesmo cuidasse disso. De tudo, na verdade. Mas se eu quiser um dia lançar essa belezinha pra vocês de verdade, eu tenho que ceder. Por isso eu fechei com um parceiro meu, que é o Thiago Adamo, da Game Audio, que tá fazendo um trampo absurdo. Só dá uma escutada em alguns desses sons.
Então agora a gente tá correndo contra o tempo pra produzir tudo isso e dar vida ao jogo antes que o nosso tempo acabe. Porque eu vou lançar essa demo na Itch pra vocês em um mês. Com certeza. É por isso que tem muitas outras coisas que eu tenho que fazer. E uma delas é corrigir um erro fatal do game. Esse aqui é o único chefão que a gente tinha no game. E a gente precisa de muitos outros, afinal, é um roguelike. A graça dele é ter conteúdo pra desgraça. Mas esse não era o único BO. A pior parte é que eu exagerei demais nele. Vocês têm que entender que foi meu primeiro game design de boss no jogo. Então eu fiz animações super iradas, um mecanismo completo de lasers e rotação pros braços, sem falar nas duas fases que ele tem, com golpes bem criativos e diferentes. E isso tudo me levou mais ou menos umas 2 semanas pra fazer. E aí você até pensa, nossa, mas 2 semanas é suave, Rod. Qual que é o problema? Você é preguiçoso? Ingênuo! Vamos supor que nesse mesmo ritmo eu queira fazer mais uns 20 chefões. Faz as contas aí, eu vou deixar. Dá 40 semanas, 40! A.K.A. 10 meses. Só de chefão, tá? Tem um monte de outra coisa que tem que fazer no jogo. E a outra parada é que ele era meio difícil demais pra primeira fase. Então o plano é o seguinte, bora mover ele pra outra fase e criar uns chefões bem mais simples, porém criativos e legais pro game no geral. E não fica bolado não, porque esse é justamente o desafio mais importante do meu jogo. Eu sou uma pessoa só e tenho que descobrir como que eu vou fazer coisas simples, porém super divertidas e interessantes. Pra isso eu resolvi pegar esse design de robô aspirador gigante que eu fiz viajando pra BGS do ano passado e nunca tinha dado vida pra ele ainda, até agora. A ideia é ele ser tipo o chefe desses menorzinhos que vocês acabaram de ver. As animações são simples. Ele piscando parado, tirando os espinhos pra fora e tremendo desse jeito aqui que vocês já vão ver pra que serve, é meu golpe favorito. E essa foi uma ótima oportunidade pra gente testar a nossa mais nova ferramenta criadora de inimigos que eu desenvolvi. É basicamente uma janela no meio da Unity que eu consigo ligar os comportamentos do inimigo e quais decisões ele pode tomar pra mudar o que ele tá fazendo. Por exemplo, nesse caso aqui ele tem 3 estados. Primeiro ele fica andando aleatoriamente enquanto atira pra todo lado. Depois de alguns segundos ele joga um dado de 0 a 1. Se ele der 0, ele spawna esses aspiradores menorzinhos aqui, se prepara com os espinhos dele e rusha na sua direção, quicando em todas as paredes bem rápido. Mas se der 1, ele vai ativar o lado aspirador dele, que fica atirando mais rápido e fica te sugando pra perto dele sem parar, cara. O cara tá carente. E um detalhe muito interessante que eu tive que desenvolver através de shaders foram essas linhazinhas nos cantos da tela aqui, mostrando velocidade, está sendo sugado. E tudo isso, meus amigos, se você está se perguntando se houve alguma melhoria no tempo que a gente desenvolveu, foi feito em simplesmente um dia. É um tempo recorde de 14 vezes mais rápido que a última vez, o que nos leva a uma das coisas mais importantes do game. Não briguem comigo por isso não ter sido colocado ainda. Todo mundo sabe que esse aqui é o Zildo. Ele é um zelador que tá destruindo os robôs. Mas o que talvez você não saiba é que nosso game tem uma mecânica de limpeza, onde robôs e objetos destruídos podem dropar lixo e você consegue até combar limpando eles. Mas o grande problema é que isso só servia pra uma coisa: comprar itens na loja. E eu quero que o lixo seja muito mais do que isso. Por isso eu resolvi criar essas portas especiais aqui. Elas são douradas e sempre tampam o laboratório, que é onde você modifica a sua arma, a sala de itens, que é basicamente um bônus de toda a fase aí, com power-up e chips, e a loja, ou seja, tudo quanto é coisa que antes era de graça, agora você tem que tomar decisões e pagar, fio. Nem lançou o jogo e sua vida boa já acabou. No final de tudo, eu tô bem satisfeito de como o jogo tá andando e como ele tá ficando. Mas isso não me impede de ficar várias noites aí sem dormir. Isso porque a data da nossa demo já tá se aproximando e ainda tem muita coisa que precisa ser feita antes. Faltam muitos chefes, inimigos, armas, chips e achievements. E é aí que tô entrando as ideias de vocês, que eu tô coletando as melhores com prints. Assim, quando chegar a hora que eu vou fazer uns 30 de uma vez e ela tá perto, eu vou usar tudo que vocês estão me passando de visão. É assim que se faz pra você não precisar trabalhar. Mas isso ainda não é tudo, porque falta a cutscene do começo, do fim, e na verdade eu tô até pensando que eu quero fazer vários finais, e o próprio trailer do game. Olha só, a parte mais importante de todas aqui pra divulgar o jogo não tá feita ainda, quem diria? Ah, e eu nem comentei das próximas features que eu vou estar colocando no jogo e vocês nem tão ligados. Ó, zero spoiler pra vocês, hein? A não ser que vocês estejam no canal do Discord ou sigam no Instagram. Então se você quer apoiar o projeto, adiciona ele na sua lista de desejos da Steam. É de graça e é a coisa que mais ajuda o projeto. A gente tá tentando chegar na meta de 69.696 um dia. Não esquece também de se inscrever e curtir o bagulho aí pra ajudar um desenvolvedor triste, solitário e depressivo aí. Vai, adeus!